Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais, nesse momento, uma live de estudos, da Palavra de Deus para a nossa edificação. Nessa manhã, nossa escola dominical, patrocinada pelo Ministério de Casais, para toda a igreja e cada um dos irmãos que está nos ouvindo. Que prazer, que privilégio, que alegria ter aqui você conosco. E nós estamos dando continuidade e nessa manhã nós vamos estudar mais uma vez uma das famílias bíblicas, dos homens, mulheres, casais da Bíblia que nos ensinam algumas lições preciosas. E nós temos estudado aí os patriarcas, Temos estudado várias dessas famílias, referências aí para o povo judeu e também para o cristianismo. E hoje, nós vamos estudar a vida de um homem que também é um patriarca, mas e que não está na mesma linha ou na linha direta daqueles ascendentes do Senhor Jesus, pelo menos diretamente, mas também faz parte e que tem um papel importante. E muitas vezes ele é deixado de lado, ou às vezes quando lembrado até num aspecto negativo, mas a vida desse homem pode trazer para nós grandes ensinamentos. Seja aquilo que devemos ou aquilo que não devemos fazer, de qualquer maneira nós aprendemos sempre com a vida dos homens, de referência citados na Bíblia. Gostaria então de estudarmos e lembrando o nosso tópico anunciado aí, as aparências enganam. E para fazer essas considerações, nós vamos analisar a vida de Ló, o patriarca Ló. E por que patriarca? Patriarca é referência, como pai de nações. E Ló foi um patriarca, apesar de paralelo ali ao patriarca Abraão, aos patriarcas judeus, Abraão, Isaac e Jacó, mas ele também foi um patriarca. Ló, o sobrinho de Abraão, ou de Abrão. Ló é filho do irmão mais novo de Abraão. Abraão tinha dois irmãos, Naor e Harã. Então Ló é filho de Harã, os três filhos de Terá. E Harã, o irmão mais novo de Abrão, ele tem um filho, Ló. Ló é o filho de Harã. E Harã morre muito cedo. Então Ló fica órfão. E a gente percebe, lendo a Bíblia, que Abraão praticamente o adota. Então, a partir da morte do seu pai Harã, Ló passa a ter presença constante junto com Abraão. Então, nós vamos analisar a vida de Ló e aprendermos lições importantes para os nossos dias, através então da análise da vida, da família de Ló, ou desse homem patriarca chamado de Ló. E para isso eu gostaria de convidar para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, O livro de Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler os 13 primeiros versículos para termos uma base, compreendermos fazer as nossas considerações. Mas você pode também, o capítulo 19, o capítulo 18, segue ali, tem várias informações a respeito de Ló e dos acontecimentos da sua vida. Mas para a nossa consideração, para o nosso posicionamento aqui, nós vamos ver o capítulo 13, de 1 a 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha muitos rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse então Abraão a Ló:
não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmão, esse é o texto básico da nossa meditação nesta manhã. E então eu gostaria, nesse momento, pedir que o Espírito do Senhor esteja abençoando para que você possa compreender e absorver os ensinamentos dessa palavra. Que Deus realmente esteja abençoando a você e a nós nas considerações que iremos fazer. Então, lembre-se, baseado nessa história desse patriarca Ló, nós vamos considerar o tópico: as aparências enganam. E é fácil concluir por quê, né? Porque dado o momento em que eles estão, e vamos lembrar aqui, Abraão havia acabado de voltar do Egito, e lá onde ele viveu grandes aventuras. E se pensarmos um pouco, vamos situar ainda mais, quando é que isso aconteceu? Veja, Deus se revela a Abraão quando estava em Ur dos Caldeus. Ur, hoje, pertence ao Iraque, próximo lá do rio Eufrates, e a chamada Mesopotâmia antiga, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Ur era uma cidade próspera, ficava próxima às margens do rio Eufrates. Deus então se revela a Abraão e oferece ou fala com ele que lhe daria uma terra, mas ele deveria deixar a sua parentela, deixa a sua casa e vem para a terra que eu vou te mostrar, e ela será tua por herança. Então Abraão, tendo ouvido a voz de Deus em Ur, ele sai, ele leva junto seu pai, Ló, e mais outros parentes, e eles vão a caminho de Canaã. Mas eles param no meio da estrada, 600 quilômetros depois de saiu, eles param numa cidade ou numa região chamada de Harã. E essa região, inclusive, é o mesmo nome do irmão de Abrão que morreu, o pai de Ló. E alguns estudiosos até questionam se ela não veio a se chamar Harã exatamente porque o seu pai, foi homenageado pelo seu pai aquela região, o nome do seu filho que morreu, a região de Harã. Mas não é certo isso. Mas o fato é que aquela região chamada de Harã, ou ficou chamada de Harã, eles param ali. Dali de Harã, ainda faltava metade da jornada para chegar a Canaã, ou até mais, uma distância muito considerável. E vem novamente a ordem do Senhor: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para Canaã, a terra que eu te mostrarei. E lá eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e tudo mais. Ora, Abraão então obedece ao Senhor. No entanto, ele não deixa todos os seus parentes, ele leva a Ló. Alguns estudiosos até dizem, Abraão teria cometido um erro aí, mas nós não vamos entrar nesse mérito, levando Ló consigo. O fato é que eles vêm para Canaã, Abraão e o seu sobrinho Ló. Chegando em Canaã, eles andam na terra, e Canaã naquela época estava passando um período extremamente seco, muita dificuldade, muita fome. E aí Abraão desce para o Egito, porque lá o Egito tinha comida. E Ló vai com ele. E lá no Egito, você lendo aí o texto um pouco depois, você vai ver, ou antes do capítulo 13, você vai ver que Abraão vive muitas aventuras, É bem movimentada a sua estada no Egito. O fato é que Ló estava com ele,
e ele voltou do Egito para o Negueb, ou para a região de Canaã. Então ele voltando, ele traz muitos bens, enriqueceram extremamente na sua passagem no Egito, e posteriormente Deus abençoou Abraão e ele se enriquece. E Ló, estando com ele, se enriquece junto. Eles voltam para Canaã e diz a palavra de Deus que Ló estava com ele, ao ponto de que os seus rebanhos, né, eles tinham muitos rebanhos, tanto de cabras, ovelhas e também bovinos, né, é a designação de gado. Gado é um nome genérico para todo tipo de animal, né? Gado não é só bovino, não. Tem gado ovino, gado caprino, né, e assim por diante. Então eles tinham muitos rebanhos de gado, todo tipo, ao ponto de que a terra não suportava os dois morando nela. Nós temos que lembrar a perspectiva do deserto do Negueb. Ou seja, para você sustentar um rebanho de cabras, ou de ovelha, ou de bovino, você precisa de uma área muito grande. Então o que aconteceu? Os pastores sabiam e eles tinham essa consciência que precisava de uma área muito grande, deslocava, ia tocando o rebanho, enquanto esse rebanho se alimentavam das pastagens nativas, ralas e parcas pastagens daquela região. Então, era uma área, cada um precisava de uma área muito grande. E começou a haver superposição de áreas. Quando um pastor de Abraão chegava em um determinado lugar, lá já estava instalado um pastor dos rebanhos de Ló. E aí começou a haver contenda, né, brigas entre os pastores dos dois, do tio e do sobrinho, de Abrão e de Ló. Então Abrão, consciente dessa situação, chega para Ló e fala assim: olha, nós somos parentes muito chegados, nós somos quase irmãos, meu sobrinho. Não está a terra toda diante de você? Escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. E aí Ló faz uma escolha e comete alguns erros, escolha que tem consequências, né, muito grandes nos desdobramentos, na sua história. Então, essas consequências das escolhas que Ló fazem influenciaram toda a sua vida, toda a sua história. Então, veja bem, e é sobre ela que nós vamos aprender, analisar por alguns momentos. Veja bem, Abraão dando prioridade, dando o privilégio de Ló de escolher para onde ir, Ló levanta os olhos e analisa toda a terra. E de onde eles estavam, Ló conseguiu ver toda a campina do Jordão, do Mar Morto, né? E também a campina do Jordão. Irmãos, esse lugar, essa região, é a maior depressão da terra. Ou seja, o lugar mais profundo da terra, o vale mais profundo da terra, onde você pode ir, o lugar mais profundo é o vale do Mar Morto, que é alimentado pelo Rio Jordão. Então, ele estava em determinado lugar e ele conseguia ver. Por exemplo, a gente saindo de Jerusalém hoje, às vezes você está a 30 quilômetros e você vê toda a campina em volta do Mar Morto, o Rio Jordão alimentando o Mar Morto. Mesmo hoje, não sabemos onde estava Ló e Abraão. O fato é que quando Ló observa, aquela região, diz a palavra de Deus, que era verdejante, era como o jardim do Senhor, né? Era como as terras do Egito. E Ló fica impressionado com o que vê. E ele toma uma decisão baseado apenas nas aparências daquilo que ele vê. E ele, tendo tomado essa decisão, isso tem consequências na sua vida e na vida dos seus familiares até os dias de hoje, podemos dizer assim. Então, decisões baseadas apenas nas aparências, elas são muito perigosas. Ló toma essa decisão e ele comete alguns erros. O primeiro, o tio, tendo o chamado para se separar, ele primeiro aceita, ele não deveria ter aceitado fazer a escolha. Ora, o seu tio, né, concede o privilégio para ele, mas ele deveria rejeitar e insistir para que o seu tio escolhesse. Afinal de contas, aquele homem que estava ali ao lado dele, o seu tio Abrão, era o homem íntimo de Deus, era o homem que havia ouvido o Senhor, era o homem sob cuja sombra Ló aprendeu a negociar, aprendeu a ganhar dinheiro, aprendeu e ficou rico,
né? Ele tinha aprendido tudo, porque o seu pai morreu muito cedo. Então o seu tio era uma referência para ele. Ele deveria ter dado a primazia para o seu tio. Esse foi o primeiro erro dele. Mas aí quando ele toma a liberdade de fazer a escolha, ele escolhe baseado naquilo que ele viu. E isso tem consequências desastrosas na vida de Ló. A Bíblia diz que ele escolheu as campinas do Jordão e separou-se e foi para lá. E aí a palavra de Deus diz que Ló, não vai até Sodoma, mas ele vai estendendo as suas tendas, instalando as suas tendas até próximo de Sodoma. Então, a primeira grande erro de Ló é que ele escolhe baseado nas aparências, sem buscar a orientação do Senhor, totalmente diferente das escolhas do seu tio. Então, ele tendo feito essas escolhas baseadas nas aparências, ele então rejeita a orientação ou o hábito do seu tio de buscar a orientação do Senhor. E isso, irmãos, tem consequências na vida de qualquer pessoa em qualquer tempo, na nossa vida hoje. Cuidado, meu irmão que está me ouvindo, você, seja pessoal, seja em relação à sua família, busque a orientação do Senhor para tomar decisões. Busque a orientação, a vontade do Senhor, a orientação do Espírito Santo que habita em cada um de nós, para você tomar decisões sábias. Muitas vezes tome muito cuidado com decisões que, pela vista, pelas aparências, parecem muito interessantes. Quantas pessoas não têm chorado amargamente por decisões que tomou de afogadilho, sem meditar, sem consultar o Senhor, sem orar, sem buscar a orientação dele, porque achava mais interessante, eu preciso aproveitar essa oportunidade, e logo depois percebe que foi um grande erro na sua vida. Oh, como é diferente, como dá tranquilidade na gente perceber, eu estou aqui porque o Senhor me orientou. Nós viemos para Uberlândia, essa é uma situação pessoal, porque Deus orientou para cá. E aí todas as coisas depois demonstraram que essa era a vontade de Deus, essa era a orientação correta. Eu fiz isso, né, porque é da vontade de Deus. Eu me casei porque, sem dúvida, busquei a vontade de Deus, Deus respondeu. E depois de 30, né, no nosso caso, 36 anos, puxa vida, que bênção! Né? A companheira, a companhia, o companheiro, a companhia que Deus concedeu, porque nós buscamos ao Senhor, buscamos a sua orientação. E não foi porque aquela decisão rápida para aproveitar, seja uma oportunidade assim, ou um bom negócio, que muitas vezes se mostra uma armadilha. Quantas pessoas não têm caído nessas armadilhas porque tomam a decisão baseada nas aparências? Busque ao Senhor, não faça como Ló, vamos aprender aqui pelo lado negativo. Busque ao Senhor, peça orientação, e Ele vai trazer paz para o teu coração. E Ló, apesar de não ter essa paz, nós lemos na palavra de Deus que ele sabia que os homens de Sodoma e de Gomorra, especialmente Sodoma, eram homens muito maus. Naquela época ele já sabia, mesmo assim, ele falou, não, eu vou para lá, porque eu quero aproveitar o que tem de bom nas pastagens, para os meus rebanhos. Então eu quero enriquecer, eu quero me dar bem, eu vou levar vantagem sobre o meu tio, vou mostrar para ele, talvez, a Bíblia não diz isso, mas eu vou mostrar para ele que eu posso me virar sozinho. E Ló então vai e na direção, instalando a sua tenda na direção de Sodoma. A segunda coisa que nós podemos aprender com a história de Ló, ele, irmão, se estabeleceu próximo à cidade, a cidade do pecado, Sodoma. Irmão, Ló não foi para lá imediatamente, apesar de que isso é muito importante. Ele estabelece, ele estende as suas tendas até próximo de Sodoma. Ele não entra imediatamente na cidade, mas ele se estabelece próximo à cidade do pecado. Irmão, namorar o perigo é extremamente perigoso em qualquer época. Tem muitas pessoas que, assim como Ló, estão namorando o perigo. O que é namorar o perigo? É o caso de Ló. Ah, não, eu não vou para Sodoma, porque eu sei da fama dessa cidade, mas eu vou ficar próximo. Eu vou instalar as minhas tendas, eu vou usufruir da sua região, da circunvizinhança, das pastagens dali. E nós vamos ver que isso durou pouco. Nós vamos analisar daqui a pouquinho esse namorar, porque logo depois ele vai para a cidade. Se você continuar lendo, por exemplo, capítulo 19, você vai ver que Ló se torna um cidadão de Sodoma. E nós vamos analisar o que isso significa. Então Ló se estabelece muito próximo ao perigo. Irmão, cuidado, tem muita gente namorando o perigo, assim como Ló. Tem muitos jovens, ou muitas pessoas não jovens, muitos homens,
namorando o perigo. E você sabe o que isso significa. Muitas mulheres namorando o perigo. O que significa isso hoje na prática? É você, ao sair do seu trabalho, nesse momento, eventualmente trabalhando em casa, mas não, eu vou passar no bar com os meus amigos, né, antes de ir para casa. Não, é só uma atividade social. Eles bebem, mas eu não. Eu vou com os meus amigos, mas eu vou me preservar. Não tem nenhum problema, mas lembre, isso é perigoso, é namorar o perigo. Ah, não, eu vou ficar com um determinado grupo até mais tarde e tal, que vai fazer uma confraternizaçãozinha, vão reunir todos. Muitas vezes namoramos o perigo dessa forma, ou fazendo alguma coisa que você sabe que não é própria para o homem que tem um compromisso com Deus, não é própria para uma referência como era Ló, está naquela cidade, porque a fama dela não recomendava, mas está namorando o perigo. E isso é muito grave. Agora, mais grave na vida de Ló, que a gente precisa aprender a não fazer, o lado negativo, é que, ao fazer isso, ele também envolveu a sua família nessa situação. Irmão, Ló envolveu a sua família, ou seja, levou a família até perto da cidade do pecado. E não só isso, mas posteriormente ele se envolve diretamente com a cidade do pecado. E Ló, estando ali instalado, próximo àquela cidade onde seus rebanhos tinham muita comida, acontece uma situação. A palavra de Deus você vai encontrar aí nos próximos capítulos, capítulo 18 e 19, né? Ele vai, especialmente o 19, vai contar uma história, aliás, o capítulo, 19, mas o 18 também vai contar uma história que envolve Ló em função dele estar nessa cidade. O que aconteceu com aquela cidade, não só Sodoma, mas Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim, as 5 cidades naquela região. Elas tinham sido, em um determinado momento, que a Bíblia não diz, mas dominada por um rei da Mesopotâmia, o rei Kedorlaomer, desculpa. Esse rei, Kedorlaomer, rei de Islão, que também não se sabe exatamente de onde era a cidade, ele e mais 4 reis, eles cobravam tributos das 5 cidades próximas ali de Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades naquela região do Mar Morto. Anualmente esses reis tinham que pagar, o rei de cada cidade tinha que pagar um tributo a Kedorlaomer. E ele então vinha anualmente pegar esse tributo. Depois de 12 anos, a palavra de Deus diz, depois de 12 anos, o rei de Sodoma, de Gomorra e mais as outras 3 cidades se rebelaram contra Kedorlaomer e resolveram não pagar mais. O que aconteceu? Esse rei, Kedorlaomer, ele junta 4 outros reis, mais 3 outros reis, e vem com um exército contra Sodoma, Gomorra e mais as outras 3 cidades. E ele cerca, ele destrói tudo, ele consegue vencer essa guerra. E aí, vocês não queriam pagar tributo, agora a gente vai levar tudo. E ele então desbarata aqueles exércitos que se perfilou contra os seus exércitos, com mais seus 3 amigos. Você vai ler a história de 4 reis contra 5. Os 5 Sodoma, Gomorra, Zeboim, Bela, o Zoar e mais uma outra cidade ali daquela região. E os 4 que vieram contra ele. E ele então vence e ele resolve levar tudo, ele saqueia a cidade de Sodoma e Gomorra. Ora, Ló estava morando próximo a Sodoma. E Ló é então levado junto à sua fazenda, todos os seus bens e as suas filhas, sua família toda é levado cativo para esses reis. E eles saem daquela região que é ao sul de Israel e os reis então vão levando eles cativos. Alguém escapa dessa carnificina e vai avisar Abraão, olha, o teu sobrinho está sendo levado, não sabemos para onde, mas esses reis. E Abraão então ele forma um exército com seus homens treinados na sua casa, homens nascidos lá, 318 homens da sua casa. E ele associa-se com mais os amigos da sua região, e cita Ficol, né? E cita Manre,
E você vai observar lá, ele se alia mais a 3 outros comandantes de exército ali, e junto com seus 318 homens vai perseguir esses 4 reis que haviam vencido toda aquela região. E eles vão alcançá-lo já próximo ao limite norte de Israel, nas regiões de Dan, que é o limite norte de Israel. Israel é de Dan, ao norte, até Berseba, ao sul. O Mar Morto, né, a região de Sodoma é muito ao sul. Então ele já está quase saindo do país. Abraão os alcança e lutando, né, à noite com grupos separados, ele consegue derrotar todo o exército desses 4 reis e ele recupera tudo que eles já estavam levando, inclusive o seu sobrinho e toda a sua fazenda. E Abraão está voltando, trazendo aquelas tão boas notícias, e o que acontece? Os reis vão encontrá-lo, você vai ver isso lá, o rei de Sodoma, de Gomorra e todas as outras cidades vão encontrar para honrá-lo, homenageá-lo, e eles oferecem: Abraão, você pode ficar com todo o despojo, e a gente só quer as pessoas. E Abraão levanta firmemente e fala assim: olha, eu não quero nem uma linha, nem uma tira de sandália, eu não quero nem uma havaiana que você me dê, para que você não venha dizer que enriqueceu Abraão. Não quero nada, apenas aquilo que os meus homens comeram, não precisa cobrar a comida deles, e se os meus companheiros, né, que foram comigo, quiser alguma coisa, que eles possam levar, mas eu não quero nada. E naquele momento, meus irmãos, o que me surpreende é que Ló voltou com seu tio, com certeza agradecendo: tio, que beleza. E Abraão fala: filho, você ainda vai continuar na beira da cidade, correndo esse risco, a cidade é pecaminosa e tal. E Ló não muda de ideia, ele continua ali. E não só faz isso, irmão, mas nós vamos ver que Ló ele se transforma num cidadão de Sodoma. Meu irmão, com certeza aquele rei de Sodoma vai encontrar Abrão, convida Abrão para morar na cidade. Abrão, você pode escolher onde você quiser aqui. Ora, era muito importante para eles, era interessantíssimo que tivesse um homem como Abraão na sua cidade. Afinal, ele tinha vencido os reis e libertou a todo o seu povo. Ele recuperou todos os bens da cidade. Então, com certeza, ele convidou Abrão para ir para lá. E Abrão: não, eu tenho um compromisso com meu Deus e ele tem um lugar para mim em outro lugar. E Ló não se toca, irmão. Muito pelo contrário. Ele se transforma em cidadão de Sodoma. Irmão, cidadão de Sodoma tem os privilégios e também as responsabilidades de um cidadão da cidade. E, infelizmente, o cidadão de Sodoma, ou o sodomita, passou a história com uma conotação muito negativa. Você pode ver isso, pega um dicionário e procure lá a palavra sodomita ou sodomia, para você ver o que significa. É muito triste, naquela época já era uma prática comum da cidade de Sodoma. Era homens que eram ao extremo, né, moralmente não recomendável. E Ló vai para a cidade e constrói uma casa lá. Nós vamos ver no capítulo 19 que quando os anjos do Senhor vão destruir aquela cidade, ele avisa Abraão, e Abraão faz aquele apelo: Senhor, se tiver 50 homens justos lá, tu vai destruir a cidade? E Deus: se tiver 50, eu não destruo. E Abraão vai diminuindo, né? E se tiver 45, 40, 30, 20, se tiver 10... Aí Deus diz para ele: se tiver 10 pessoas justas na cidade, eu não destruiria a cidade, mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque a maldade da cidade já chegou até os céus. Não é possível suportar mais. Mas, Senhor, não tem 10 justos lá? Não tem. Se tivesse, eu não destruiria. Irmãos, já existe referência que aquela cidade deveria ter mais de 40 mil habitantes. E dentre esses 40 mil almas não havia 10 justos, 10 pessoas que tivessem consciência. Nós vamos ver que Pedro, na sua segunda carta, fala de Ló. Então, é uma das duas citações de Ló no Novo Testamento. Pedro fala que o justo Ló, ele tinha a sua alma, né? A sua alma, ela se perturbava, se angustiava por causa do que os cidadãos de Sodoma faziam. Então Pedro chama Ló de justo. E quando Deus vai destruir, se tiver 10 eu não destruo, mas não tem 10. Sabe quantos justos tinha na cidade? Deus falou: eu não vou destruí-la, os justos não morrerão. Então ele retira os justos de lá. Quem saiu de Sodoma? Somente Ló e as suas 2 filhas. Porque até a sua esposa, né, apesar de começou a jornada, mas depois voltou, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, não havia na cidade 5 justos. E Ló não conseguiu
trazer a crença, trazer a ideia do Deus verdadeiro, do Deus único para aquela cidade. Totalmente diferente ao seu tio. Viveu de aparência, né, o nosso personagem Ló. Ele não influenciou ninguém naquela cidade, irmão. Após ter vivido lá muito tempo, se você observar, entre o momento que ele se separa e esse acontecimento, passam vários anos, mas Ló não conseguiu influenciar ninguém. E mesmo tendo sido liberto pelo seu tio, ele se torna, com certeza foi convidado para morar na cidade e ele aceita. Ele passa a ser um sodomita, com todas as implicações que isso traz e trouxe, então pagando um grande preço, e leva junto a sua família. Irmãos, e quando ele sai dali, os anjos falam assim, olha, vá avisar aos seus, todos os seus, para que saia da cidade, porque o Senhor vai destruí-la. Ló vai falar com seus genros. Alguns estudiosos talvez que Ló teria mais outras filhas, além das duas que eram virgens. Por quê? Porque ele vai falar com genros. Poderia ser aqueles rapazes que já estavam prometidos para suas filhas que eram virgens, então seria seus futuros genros, ou eventualmente alguns pensam, né, que poderia ser o marido de outras filhas mais velhas de Ló. Mas a Bíblia não diz isso, nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que esses rapazes que ouviu de Ló, olha, o Senhor vai destruir a cidade, eles riem dele. O Senhor, que Senhor, acha que ele está fazendo piada, acho que ele está fazendo chacota. E ele então não conseguiu sequer passar para os seus futuros genros a ideia de que ele tinha um compromisso com Deus. Ló viveu de aparência, irmão. Que tristeza, que contraste entre ele e o seu sobrinho. Né? E aí ele sai da cidade, vai para Zoar e depois ele vai para as montanhas. E aí ele resiste em sair. Por quê? Porque ele ia perder de novo tudo. Ele entrou naquela cidade muito rico pela bênção do seu tio Abraão, ou pela bênção do Deus do seu tio Abraão, e agora ele está saindo somente com a sua esposa e as duas filhas. E no caminho ele perde a sua esposa. Tanto é que ele nem fica na cidade de Zoar, quer dizer a Bela, ele vai para as montanhas. Chegando na montanha, irmão, ele vai morar numa caverna. Somente ele e suas duas filhas, sem nada. Tudo que ele tinha foi perdido, toda a bênção que ele recebeu durante sua estada com Abraão perdeu totalmente. E aí nós vemos mais uma consequência do habitar na cidade do pecado. Nós vemos que Ló, convivendo com as suas duas filhas, ele não tinha perspectiva de descendente. As suas filhas então olham uma para a outra e falam assim, olha, nosso pai já é velho, ele não vai poder ter descendentes mais. Foi tudo destruído. Então, para que mantenha a descendência do nosso pai, isso era importante, porque afinal de contas, Ló era sobrinho de Abraão, era da descendência de Sem, do semita, era um semita que vinha da descendência de Sete, que foi pelo qual começou a se invocar o Senhor, o nome do Senhor, e com certeza já sabia naquela época que seria pelo descendente de Sete e Noé e de Sem que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então era muito importante manter o nome de cada homem. Então aquelas meninas tomam uma decisão drástica, elas embebedam o seu pai e deitam com eles, uma após a outra, praticando incesto, né, com seu próprio pai. Nós não vamos julgar aqui essas meninas, mas mesmo assim Deus estava no controle de todas as coisas, irmão. E a gente observa que do descendente dessa relação incestuosa, nascem dois filhos, por isso que Ló é um patriarca. Nasce Moabe, que é o pai dos moabitas, e nasce Ben-Ami, o filho da mais nova, que se torna o pai dos amonitas, dois povos. E não podemos esquecer que esses povos sempre foram contrários, né, ao povo de Deus, aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Sempre lutaram. Mas o fato é o seguinte, que mesmo a partir dessa história tão triste, a misericórdia de Deus sobre esse povo se preservou. Lembra? Ruth era moabita. Lembra? Uma das esposas de Salomão era, a mãe de Roboão era amonita. Então, Deus concede. E se não fosse Ruth, a moabita, nós não teríamos Davi, né? Ela foi a sua ascendente, e não teríamos Jesus. Então, a misericórdia de Deus se estende, mas não impede a responsabilidade de Ló. É pela misericórdia de Deus. Não, ele teve responsabilidades e ele falhou com relação a elas, com seu Deus, com a sua família, consigo mesmo. Irmão, busque ao Senhor. Não tome decisões pelas aparências. Consulte ao Senhor em todas as coisas.
é bom, é tranquilo, faz muito bem a cada um de nós quando temos certeza de que isso é da vontade de Deus. Nos dá tranquilidade. Que você tenha a tranquilidade de estar andando segundo a vontade de Deus, estar fazendo a vontade de Deus na sua vida, para você, para a sua família e para os seus. E que nós venhamos a aprender com a vida de Ló. Talvez aquilo que não devemos fazer, mas aplicar o lado positivo aquilo que devemos fazer. E que Deus possa te abençoar ricamente, hoje e a cada dia da sua vida. E não se esqueça, hoje, agora às 5 horas, nós teremos, né, o nosso culto presencial e online, que você continue buscando aprender do Senhor, buscando a sua orientação e meditando na sua palavra. Que Deus te abençoe, irmão. Um abraço. Amém.